Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos poderosamente. Mais um maná diário, né? Mais um pão diário, estamos aqui entregando para você nessa manhã de hoje. Eu creio que Deus vai falar com você, Deus vai fortalecer você, então fica até o final na oração também que estaremos realizando e compartilha, né, desse áudio para que possa estar chegando a muitas outras pessoas, muitas outras famílias, né, que necessitam e que estão com fome, com sede da palavra do Senhor. O Senhor me entregou aqui no livro de Romanos, capítulo 11, algo muito forte. Eu queria que você parasse tudo agora aí para você poder prestar atenção naquilo que Deus quer comunicar, naquilo que Deus quer falar com você. Diz assim, olha, Deus não desprezou, Romanos 11, 2, Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu, né? Quando ele fala conheceu, em 2 Timóteo 2,19, ele vai falar o Senhor conhece quem lhe pertence. Olha que coisa forte. O Senhor conhece quem lhe pertence. Aí ele vai dizer no 3, diz assim, quando Elias diz, Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares. E somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Aleluia. O que é o remanescente? Foi o que restou, o que sobrou. Ele diz nesses dias, olha só, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Eleição da graça. Então veja que Elias achava que estava sozinho, até porque ele estava numa caverna ali pedindo a morte, achando que estava sem nenhuma proteção, estava ali com medo, angustiado, porque só sobrou ele. E na verdade não havia só sobrado ele. Ele não era o remanescente, haviam 7.000 que não haviam se curvado, né? Não haviam se curvado para outros deuses, estavam firmes e o Senhor iria uni-los a Elias. É interessante que o Senhor diz, reservei para mim, aleluia, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quando eu vejo isso, eu também me lembro aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro da fornalha. Foram 3 homens que não se curvaram. Todo Israel se curvou perante aquela imagem do rei. Mas eles disseram que eles não iam desagradar ao Senhor e que preferiam ser mortos do que desagradar ao Senhor. E quando o rei lançou eles dentro da fornalha de fogo, um quarto homem apareceu, ou seja, o próprio Senhor Jesus estava ali, ao ponto de a Bíblia falar que nenhum fio de cabelo deles foram queimados, nem cheiro de fumaça eles tiveram. E o final dessa história foi que o rei se converteu ao Senhor e toda a cidade, ele fez um decreto para que toda a cidade se voltasse para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que interessante, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram remanescentes, os 3 que restaram. E nesses dias de hoje existem pessoas muito de Deus, pessoas que, diante de uma geração perversa, de uma geração suja, têm permanecido limpa, têm permanecido inabalável, têm permanecido confiante no Senhor. E lá no 6 ele vai dizer, porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Olha que interessante. Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Aleluia. Aí ele diz, os demais foram endurecidos. Olha que coisa forte. Ou seja, aquele povo que tanto correu atrás da bênção e buscou a bênção, a Bíblia fala que eles não alcançaram, não conseguiram a bênção pela qual tanto buscava. Mas os eleitos, quem são os eleitos? A Bíblia diz, a receberam. Quem são os eleitos? Os remanescentes. Aqueles que não estão correndo atrás da bênção. Aqueles que estão, sabe, se sujeitando à vontade do Senhor. Aqueles a quem estão se apresentando ao Senhor e que o Senhor está os conhecendo por um coração puro, sincero, de verdadeiro adorador.
aquele que pela qual está se voltando para o Senhor e não se curva diante dos deuses deste mundo, de Baal, diante das riquezas, diante daquilo que tem roubado o seu tempo para as coisas de Deus. Hoje nós temos visto pessoas que falam assim: olha, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo não estou tendo tempo para buscar Deus. Ou seja, são pessoas que já se curvaram, são pessoas que correram e não alcançaram absolutamente nada. Mas quem são esses que irão alcançar? São os que não correram atrás da bênção, mas que se tornaram, aleluia, a própria bênção do Senhor. Porque passaram a colocar em prioridade a sua relação com Deus. Passaram a colocar em prioridade os mandamentos do Senhor. Por isso que não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram naquele tempo, porque eles disseram: nós não vamos nos agradar. Deus não vai se agradar de nós se nós nos curvarmos para você. Então preferimos a morte. Se o Senhor quiser nos livrar, então nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas fique sabendo que nós não vamos nos curvar diante da tua imagem. Olha só, eram homens que tinham a palavra, que tinham temor, que tinham princípios, valores, que colocavam em primeiro lugar ao Senhor, que amaram a Deus acima de todas as coisas. Não simplesmente correram atrás da bênção. Então há muitos que correm atrás da bênção e não vão conseguir absolutamente nada. Mas os que correm conhecer a Cristo, os que correm em deixar seus pecados, suas falhas, se converterem ao Senhor, certamente se tornarão a própria bênção de Deus nesse mundo, para sua família, para sua casa, porque de fato são os remanescentes, os que estão restando nesse tempo. Nesse tempo onde as pessoas têm levado as coisas de Deus tão na brincadeira, sabe, descompromissada, pessoas que não querem ter compromisso com nada, com absolutamente nada, mas existem os remanescentes, aqueles que de fato têm uma aliança eterna com o Senhor, aqueles que têm um compromisso com o Senhor, aqueles que têm colocado Deus em primeiro lugar, aqueles que não abrem mão do seu tempo para Deus por causa de trabalho, aqueles que sabem da importância de manterem a sua fé, de manterem a sua vida de oração, de manterem a sua vida, sabe, com Deus. Esses sim, a Bíblia fala, receberão. Eu quero... E a Bíblia fala que aqueles que corriam atrás da bênção, diz assim, ó, olha que interessante. Os demais foram endurecidos. Ou seja, a Bíblia fala, não enxergavam, não ouviam, ou seja, deixaram de ouvir a voz do Eterno, deixaram de ter entendimento. A Bíblia fala que a mesa deles se transformou em laço e armadilha, pedra de tropeço e em retribuição para eles. Eu quero orar por você. Você que diz assim, bispo, eu quero ser um desses remanescentes que sobrou, que restou nesse tempo de sujeira, nesse tempo de esfriamento nas igrejas, nesse tempo em que temos visto pessoas cada vez mais distantes do Senhor. Eu quero me manter aquecido, avivado nesses dias. Nós sabemos que o mal ele vem de todo tempo, de todo momento, para tentar nos afastar, para tentar nos esfriar, para tentar nos apagar. Mas há aqueles que mantêm as suas lâmpadas acesas. Aleluia. Há aqueles que têm azeite de sobra, meu irmão, porque são prudentes. Não são como aquelas virgens nécias. E por essa razão irão entrar, irão alcançar, irão provar, irão receber tudo aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida, e a maior de todas, a salvação da sua alma. Eu quero orar por você, feche os seus olhos, me permita orar por você. Pai, em nome de Jesus. Essa palavra é muito poderosa, muito forte, porque é uma realidade. Que o Senhor traga avivamento, Pai, para essas pessoas que estão aí, talvez distantes, aquelas que já se curvaram diante de Baal, diante desses deuses desse mundo, do dinheiro, das riquezas. Aqueles que já se curvaram, meu Deus, diante da prostituição, diante da carne. Que o Senhor venha nesse momento despertar a tua igreja, o teu povo, Pai, os teus filhos, para que eles possam se chegar a ti de fato e de verdade, serem salvos pelo Senhor. Levanta pessoas, Pai, pela qual o Senhor vai conhecê-las.
Porque a tua palavra diz: o Senhor conhece quem lhe pertence. Há aqueles, meu Deus, que ainda pertencem ao Senhor. Aqueles que restaram. Aqueles que ficaram, aqueles que sobraram, Pai. Sobraram ainda ali com a sua fé, com a sua vida espiritual, mantendo a sua comunhão. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai, separar e alcançar, Senhor, cada vida nessa manhã. Porque nós vemos, Pai, que aqueles que corriam atrás das bênçãos, dos milagres, não alcançaram, não conseguiu a bênção pela qual, diz a tua palavra, tanto buscava, mas os eleitos receberam. E somos eleitos do Senhor, Pai. O Senhor nos elegeu, somos teus. Pai, toca nesse momento, Deus. Há muitos eleitos espalhados pelo mundo. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai, levantar também mais pessoas, Pai, que estavam afastadas, que estavam frias, trazê-las novamente para esse convívio, para esse lugar santo. Meu Pai, para que o Senhor venha trazê-las, meu Deus, para o teu aprisco. E o Senhor, como bom pastor, jamais deixará faltar nada a ela. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então traga essa ovelha, Pai, para o teu aprisco. Que o Senhor a conheça, que o Senhor, meu Deus, a restaure, a transforme. É o que nós lhe pedimos, Pai, nessa manhã, e abençoamos a todos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Não se curve diante das dificuldades, diante dos problemas, das tentações. Permaneça firme. Como Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes, preferiram serem mortos do que desagradarem a Deus. Todo Israel havia se curvado, mas apenas esses 3 homens não haviam se curvado, porque foram os 3 que restaram diante de uma geração que se curvou inteira. Eu estou falando aqui do povo de Israel, pessoas que ali tinham a Torá, conheciam a palavra, que tinham uma vida de oração, mas acabaram se curvando, acabaram deixando de crer e de confiar no Deus vivo por conta de uma ordem do rei. Ficamos por aqui, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e até amanhã novamente.